Então, vamos lá, né? Eu vou falar, né, dos principais destaques do produto, características, algumas referências de aplicações, né, onde ele funciona bem, tá, nas aplicações que o resultado é satisfatório, e os dados para encomenda, né, códigos e o que a gente tem aqui para ele. Bom, o radar é um dispositivo que funciona como um sonar, tá? Então ele detecta movimentos no campo de visão que você configura, né? Objetos estáticos podem ser mascarados, ou seja, nesse exemplo aqui, imagina a caixa parada. Veja que a área aqui está verde. Então, quer dizer, o radar ele fez o reconhecimento do ambiente, mas entendeu que essa caixa aqui é um objeto estático, tá? Que ela não vai se movimentar. Então, ele permite, né, o funcionamento, as saídas vão a 1. Porém, qualquer movimento nessa caixa, ele vai parar. Então, a gente pode usar para detecção de movimento, ou seja, para parada ou para evitar uma partida inesperada. Há uma função para prevenir o start e impedir que o reset seja feito enquanto a pessoa não sair daqui. Existe também uma maneira de você garantir que, se for colocado um objeto estático depois do reconhecimento do ambiente, tá? Ou mesmo antes do reconhecimento do ambiente, de quando você faz a primeira subida dele, né? A primeira vez que ele é ligado, o primeiro ambiente que ele reconhece, se um objeto estático for colocado depois, ele também pode parar de funcionar, tá? Porque detectou um objeto estranho à área que foi reconhecida. Detecção de acesso, né? As duas maneiras que ele pode trabalhar. Detecção de acesso, o próprio nome já diz, né? Ela serve, né, uma área 3D para você proteger máquinas estacionárias ou AGVs, tá? Se uma pessoa invade esse campo configurado, as saídas vão a zero, o equipamento para, né? E por se tratar de um sonar, né, ele é muito resistente a partículas, onde de repente é um equipamento que trabalha com o princípio de luz, tá, como cortinas, scanners, não vai ter a mesma robustez do radar. Por quê? A gente sabe, né? O scanner ele tem que enviar e receber os feixes de luz, a cortina de luz. Você tem o emissor que envia, o receptor que recebe. E qualquer poeira, névoa, no caso de AGVs hoje, a gente tem um scanner para trabalho, né, outdoor, mas a chuva, as gotas de chuva interrompem o funcionamento dele. O radar não é um substituto do scanner, mas dependendo da aplicação, né, da robustez do que ele precisa para trabalhar em determinados ambientes, é a aplicação certa, tá? A prevenção de reinício, né, prevenção de uma partida inesperada. Serve, por exemplo, um exemplo típico aqui, né, uma célula robotizada onde você precisa garantir que o retorno do funcionamento dela seja somente quando não tiver ninguém lá dentro, tá? Um detalhe só, né? Essa função de prevenção de restart é disponível só para os radares abaixo de 5 metros, né? Somente até 5 metros. Para os de 9 metros, em aplicações estáticas, não. Tá? Então, o que, que a gente tem? Funcionalidade avançada, né? Um alcance maior em relação à versão anterior, ao CFRS2. Né? Foi aumentado 1 metro. E você pode configurar até 4 campos de proteção. Tá? É possível fazer uma troca de campos, tá, no radar. A integração I/O e a nova aqui, Profinet, e uma mais recente de todas ainda, que é a EtherCAT. Tá? Então, robustez, como eu já falei, né? Robusto contra poeira, madeira, papel, plástico ou outras partículas. Entendam? Partículas, não um pedaço de madeira, uma folha a zero de papel ou uma embalagem plástica, tá? Isso são partículas.
ambientes difíceis, né, de trabalhar, onde um dispositivo que funciona no princípio de luz não consegue funcionar. Tá? Ele não recebe influência, né? Não é suscetível à influência de luz, né? E uma grande tolerância à contaminação. É um corpo, né, montado aqui dentro de um encapsulamento de vistal, então pode ser usado na chuva, pode acumular poeira, sujeira nele, que ele vai continuar funcionando. Tá? E a configuração é extremamente fácil, porque você vai abrir o ângulo, como a gente vê aqui, na horizontal e um ângulo na vertical. Tá? E aqui temos o sensor, tá? 60 GHz, é homologado pela Anatel. O alcance pode ser 5 metros, perdão, ou 9 metros. O ângulo de abertura, né, na horizontal até 100 graus e 40 graus nos 9 metros. Uma caixa metálica, ou seja, a parte traseira dele aqui é metálica, o corpo do sensor em vistal, e um novo suporte, né? Quem por acaso teve a possibilidade, a chance de conhecer a versão antiga, esse suporte aqui era muito, como que eu posso dizer, difícil de fazer o ajuste da posição dele. Hoje a gente tem um suporte muito mais, como eu posso dizer, ajustável, tá? Facilidade de ajuste para você apontar o radar para a área que deve ser monitorada. Ele funciona junto com um controlador, tá? E nesse controlador você pode conectar até 6 sensores radar. A interface do controlador com o sistema do equipamento onde você vai aplicá-lo pode ser, né, uma interface I/O com entradas e saídas, tá? Então a gente tem 2 pares de saídas OSSD, onde você vai conectar num relé de segurança ou num PLC de segurança. A integração em Profinet, tá? Com protocolo ProfSafe, mas você tem Ethernet para configuração diagnóstico e, inclusive, para integrar em linhas de bus TCP. E, por fim, né, o mais recente deles, o controlador EtherCAT, tá? EtherCAT FSOE. Detalhes, né, características do produto. O Safe RS de 5 metros, tá? A abertura horizontal e vertical. No caso do 9 metros, a abertura horizontal é a mesma até 5 metros. E de 5 metros a 9 metros, a abertura está limitada a 40 graus. Tá? Sempre em incremento de 10. E a vertical, 20 graus. Tá? Velocidade do veículo, né? Caso você use o radar para proteção de um AGV, tá? Velocidade máxima para o radar, para o sensor radar de 5 metros, 1,6 metros por segundo. Velocidade máxima para o sensor radar de 9 metros até 4 metros por segundo. Só um detalhe que pode parecer, pode ter deixado confuso. Qualquer um dos dois radares, 9 metros e 5 metros, pode ser conectado no controlador. Tá? A exatidão da medição, 20 centímetros. No caso aqui não faz muito sentido. Tá? Campos de proteção, até 4. Tá? E o tempo limite para o restart dele, né? De 4 a 60 segundos. O tempo mínimo sempre vai ser 4 segundos. Tá? Ou seja, você tem que aguardar depois de uma interrupção, depois de uma detecção de movimento, no mínimo 4 milissegundos para que ele retorne o funcionamento. Tá? Muita atenção nisso. A frequência dele é 60 GB. Controlador Profinet e EtherCAT, você tem todas esses recursos, né? Até 6 por controlador, duas saídas OSSD, né? 4 saídas digitais, e aqui, no caso do I/O,
duas saídas. Monitoramento de casos, até 32, até 4. Integração, Profinet com Profisafe ou EtherCAT, FSOE, com aí os digitais, somente aí os digitais. Nível de performance D, categoria 3, CIL 2. Tempo de resposta, menos de milissegundos. Temperatura de funcionamento, né, de menos 30 a 60 graus. Atenção, que é a temperatura do sensor, tá? O limite de temperatura do sensor, não do controlador. O controlador obrigatoriamente deve ficar dentro de um quadro de comando, no painel de controle. E a detecção, né? Dentro do o Safe Radar 3, ele detecta o movimento dentro do seu campo de visão, né? Field of view. Os objetos estáticos geralmente são ignorados. Mas você tem essa opção, como eu falei antes, detectar objetos estáticos, ou seja, algum objeto que foi inserido dentro do campo de visão dele após a última interrupção, tá? Ou seja, nesse exemplo aqui, como é uma coisa, uma tela estática, né, é difícil de mostrar, talvez até entender. Mas, enfim, esse objeto foi colocado aqui, por algum motivo, depois de uma determinada interrupção. Você pode configurar aqui no software de configuração dele para que os objetos estáticos também sejam detectados. Estático, parado. Ah, mas ele não detecta movimento? Sim, mas ele vai entender que existe alguma coisa aqui dentro do campo de visão dele. Tá? Mais ou menos o princípio de um radar da aeronáutica, tá? Como que os aviões são detectados no céu, através de um radar. Só que, para isso, tanto faz um objeto estático como um objeto dinâmico, porque o avião não para no ar. O helicóptero para, mas ele sempre tem um movimento, que é o movimento das hélices. E aí você pode, por uma aplicação estacionária, né, evitar colisões, aplicações robóticas, tá? Móvel, impedir o toggling do objeto, ou seja, o choque do objeto, né, o choque do veículo num determinado objeto. E o que a gente tem de novo agora, no novo firmware que foi lançado e estará disponível aqui no Brasil a partir de março, né? Você pode montar campos assimétricos, ou seja, eu tenho meu primeiro campo com essa abertura, o segundo campo com uma abertura menor e os terceiro e quarto campos, tá? Com uma abertura diferente, tá? O ângulo alfa pode ser diferente do ângulo beta. O que é isso aí? Imagina uma linha de centro sempre enxergando campo de monitoração horizontal, tá? Hoje, o que a gente tem? Do centro para a esquerda, do centro para a direita, sempre você vai ter o mesmo ângulo de abertura, tá? Na nova versão, no novo firmware, tá? Que inclusive pode ser atualizado se você tiver um controlador desse antigo, tá? A atualização de firmware é feita online, através do software de configuração. Esse ângulo aqui pode ter uma abertura diferente desse outro, tá? Então você pode abrir, por exemplo, 90 graus aqui, 50 graus aqui e 100 graus aqui, tá? Ou 0 e x graus, 0 e x graus. E a função corredor, tá? Ou seja, os dois lados basicamente vão formar um corredor, tá? Quando eu falo lado, é sempre em relação a essa linha de centro aqui. Você pode monitorar os dois lados da tua figura, então ela deixa de ter esse formato de cone, passa a ter esse outro formato aqui. E, inclusive, você pode monitorar só um dos lados, baseado, óbvio, na linha de centro. Tá? Ou seja, objetos metálicos, né, que se encontravam próximos também, né, do sensor. Você tinha que ter uma distância, né, tinha que garantir uma distância de 60 centímetros, né, 600 milímetros do sensor. Tá? Então, uma distância muito grande. Era meio um pouco complicado de você determinar o ponto de instalação dele. Agora, essa distância reduziu para 200 centímetros, 200 milímetros, perdão. Então, você pode ter algum objeto metálico próximo do radar, tá?
E a redução da dimensão mínima do campo. No passado, você tinha um campo, né, mínimo de 500 milímetros, 50 centímetros. Hoje, a gente pode ter, com o novo firmware, um pouco menor. Então, você pode monitorar uma área bem pequena. Tá? E como eu falei, todos os sensores adquiridos a partir de 24/1 têm um novo firmware. Tá? Mas aqui no Brasil a gente vai ter, já tem alguns, tá? Vão chegar mais, mas a partir de março a garantia de que todos vão chegar já com um novo firmware, tá? Controlador com um novo firmware. E para que essas novas funcionalidades, né? Você pode ter um caso de monitoramento e outro caso de monitoramento para duas áreas diferentes, como associando, né? Fazendo uma similaridade um pouco um pouco não, bastante simples com um scanner, né? Você pode ter dois casos de monitoramento diferentes. No caso de aplicações móveis, né? Imagina o seu AGV passando por um corredor. Você pode, né, dispensar, eliminar essa área e essa área direita e ter realmente um monitoramento de um corredor, tá? E também objetos metálicos, né? Às vezes você está monitorando numa aplicação estática, uma célula robotizada que tenha grade ou qualquer outra máquina que tenha alguma proteção ou estrutura metálica. Você não precisa mais garantir essa distância de 600 milímetros. Você tem agora 200 milímetros, tá? E como que a gente faz isso? Né? Lá dentro, o controlador que eu tenho aqui ainda está na versão, no firmware antigo, tá? Mas você vai ter a opção, né, do perfil do campo de visão. Se é o clássico, tá? Que é esse que desde sempre existe, né? O formatinho aqui de cone, ou corredor. E você vai construir dentro das limitações aqui o tipo de área que você quer o corredor. Tá? Então você tem o ajuste para a distância, essa distância aqui, do radar até esse ponto, e o ângulo de abertura da horizontal, porque o vertical é fixo. Tá? O tempo de restart também pode ser ajustado. A gente vai ver isso depois. Aplicações estacionárias, agora a gente consegue usar o sensor de 9 metros, tá? Assim que melhorou algumas coisas nesse radar, porque eu acho que alguns de vocês já devem ter visto os radares de outros fabricantes, que na realidade é um fabricante só que fornece para todos. A gente fez um implemento para poder usar em aplicações estacionárias, tá? Então, é possível sim, porém só um caso de monitoramento. Você não consegue monitorar. Utilização, detecção de acesso, tá? Em grandes portas, por exemplo. Né? Uma aplicação aqui que é uma aplicação real, tá? Onde a gente tem caminhões transitando e semáforos, tá? Que são acionados pelo radar. Você tem um radar em cada ponto aqui, né? Próximo da interseção. E no momento que o caminhão, por exemplo, aqui está se deslocando nessa pista da direita para a esquerda, o radar vai detectar o movimento desse caminhão, verde, vermelho, vermelho, tá? Então, para controle de tráfego, por exemplo, sei lá, dentro de Minas ou numa área industrial também, é uma solução que realmente tem uma performance boa. Ele possui níveis diferentes de utilizadores, né, direitos de acesso. O operador, o expert, o engenheiro, o administrador e o serviço, que seria a pessoa que vai fazer manutenção, que vai resolver algum problema que existe com ele. Você pode perceber que o administrador é o que tem um nível de acesso mais elevado. Tá? E você vai criar esses níveis de acesso, você vai criar a senha para cada um deles. Né? Mais informações a gente tem no Operation Instructions, né? No manual de operação.
alguns exemplos de aplicações, tá? Então, a gente tem aqui o monitoramento dessa área aqui com uma relativa sujeira, me parece ser uma área de processamento de madeira ou algo do tipo, tá? O radar monitorando o entorno. Aplicações robóticas, tá? Isso a gente sempre tem um pouco de dificuldade, né? Um pouco mais de trabalho para definir a posição do radar, porque o robô está em movimento, né? Então, pode-se usar a habilitação e a desabilitação através de um controlador de segurança para evitar a partida inesperada se esse robô tem um acesso protegido por uma porta aqui ou por uma cortina de luz, tá? Deteção de acesso, prevenção de reinício, proteção de robôs. Veículos móveis, tá? Para a indústria pesada, como aqui portos, mineração, tá? AGVs outdoor, né? Veículos que se movimentam fora da fábrica, do lado de fora, né? Dos galpões, armazéns. E, como eu mostrei agora há pouco, um exemplo de farol, abertura de cancela, enfim. A gente tem uma gama muito grande de aplicação para esse radar. Sempre lembrando mais uma vez, ele não substitui um scanner, tá? Mesmo porque você deve ter percebido já que a área dele você só abre, você só trabalha com abertura angular, né? Enquanto que um scanner você desenha a área que você quer monitorar. Proteção de pórticos, tá? Mas atenção, para uma velocidade baixa. A gente viu na tabela lá em cima. Por quê? Uma velocidade baixa? Porque o campo de proteção dele, tá? Em aplicações móveis, a gente recomenda sempre usar o de 4 metros, porque o 9 metros, né, nos primeiros 4 metros, não existe, né? Aliás, não é possível detectar de forma segura um movimento. Algumas interferências podem acontecer. 5 metros é a garantia de que qualquer movimento vai ser detectado. Então, a velocidade não pode ultrapassar 1,6 metros por segundo, tá? Mas você percebe que esses ambientes aqui são ambientes muito difíceis, né? Muitas interferências ao ar livre, luz do sol, né? Poeira, terra, esse tipo de coisa. Aplicações para prevenir partida inesperada, tá? Aqui é a monitoração de toda a área interna dessa célula robotizada, principalmente para robôs cooperativos, tá? Em robôs colaborativos, aplicações colaborativas, ainda é extremamente recomendável o uso de scanners. Aplicações aqui móveis também ao ar livre, tá? Monitoramento de aqui não é um transelevador, mas é basicamente um carro que transporta ferramentas aqui para o operador. E aqui um carro móvel, tá? Informação organizacional. Aqui você tem, tá? Uma tabela aonde o sensor de 5 metros, o código de encomenda, sensor de 9 metros, código de encomenda e os respectivos controles, tá? O controle digital, o controle Profinet e o controlador, perdão, EtherCAT, tá? Esse é o nosso radar, tá? Eu tenho aqui para mostrar para vocês também, só um minuto que eu vou compartilhar a nossa instalação aqui. Então, o que eu tenho aqui na nossa bancada? Tá? O radar, o sensor e o controlador. Tá? Esse aqui é o radar. A luz azul é onde você vai identificar se ele está ok, se ele não está detectando nenhum movimento. As indicações de falhas através dos flashes aqui é feita por ele. Tá? Ele vai piscar X vezes aqui numa determinada frequência. Com esse número de
flashes aqui, você vai identificar qual a falha que está acontecendo, né? Atrás dele aqui você tem a conexão do cabo em rede CAN, tá? E um terminador. Tirando esse terminador, a gente pode ligar mais um, mais um, mais um sucessivamente, até chegar nos 6 sensores, tá? E os ajustes, como eu falei, né? Para você ajustar de maneira melhor a posição dele, para que você consiga abranger a proteção de toda a área necessária, tá? Então aqui, como eu mostrei, eu estou movimentando minha mão na frente dele, então ele está piscando nessa frequência bem rápida. Isso significa que ele detectou um movimento. E se você conseguir enxergar, eu acredito que sim, aqui dentro do controlador tem um LEDzinho laranja, né, que indica que ele está procurando reconhecer o ambiente, tá? O ambiente estático. Mas o que está acontecendo? Existe um movimento. Quando a gente para de movimentar, vai demorar aqui o tempo de reset. Então, reconhecer o ambiente e o LEDzinho aqui fica verde, tá? E como que a gente configura tudo isso? Vou mostrar agora para vocês o CFRS Designer, tá? Que é o software de configuração, aonde no convite vocês receberam o link. Duas coisas primeiro, né? A gente viu no convite o link para o download do CFRS Designer, onde você chega nesse software aqui e do simulador, tá? O simulador ele serve principalmente para a versão antiga, mas aqui a gente pode usar uma versão de simulador, tá? Onde você vai simular aqui offline uma configuração do radar, tá? Mas o que interessa para nós é aqui. Eu estou conectado via USB para configuração, tá? Porque a nossa interface aqui é uma interface I/O, então eu uso um cabo micro USB, tá? Para os outros controladores, você também tem essa opção de usar um cabo micro USB, mas como são configurações, são dispositivos controladores que você comunica através de rede, então o meio físico dessa comunicação é a Ethernet, basta você conectar o cabo Ethernet lá. Então, conectei. E aqui a gente tem o nosso primeiro dashboard, onde, né, é mostrado aqui o status da unidade de controle e do sensor. E o que está configurado nas saídas e nas entradas. Tá? Então, eu tenho configurado aqui na saída 1 e saída 2, né, o meu par de OSSDs, a detecção de sinal da área 1. Tá? Eu tenho só uma área nessa configuração. Aqui mostra o que a gente configurou. Por enquanto, eu estou como usuário observador. Tá? Então, eu posso checar como foi feita a configuração. Então, aqui é o nosso whiteboard, né? A nossa lousa branca, com uma área de 10 por 7 metros. Tá? Isso aqui você pode configurar também. Você pode fazer o upload de uma imagem, tá? Nesses formatos aqui, para ter uma referência da área que você vai monitorar e como fazer a montagem e o tamanho das áreas, né, dos campos de visão, vamos dizer assim, fica melhor, do radar. Tá? A mesma função, muito parecida com a função que a gente tem também no Safety Designer para configuração dos campos da família MicroScan. Tá? E aqui algumas configurações para o whiteboard. Em Settings, tá? A gente tem configuração geral, a versão, né, que não está aparecendo aqui, porque é o firmware antigo. Mas, a gente tem aqui o controle unit, o hardware e o firmware, tá? Da unidade da interface de comando, tá? O
CID, né, Configuration ID do sensor, e o nó 1, né, porque a gente pode colocar até 6 sensores. Então, a gente tem no nó 1, na minha configuração, como eu tenho só um, tá? CFRS, a identificação, o modelo de hardware e o modelo de firmware dele. E alguns parâmetros gerais, tá? Veja que aqui eu tenho que logar como administrador para ter acesso à atualização do firmware do controlador. E aqui eu tenho uma opção de validação, né? Aonde eu vou enxergar online as interrupções. Mas eu preciso estar logado como administrador, que é basicamente o Authorized Client dos nossos softwares de configuração. Então, eu vou logar. Perdão. Ele é protegido por senha, tá? Os nossos outros dispositivos óticos, cortina, scanner e também FlexiSoft, FlexiCompact, a gente tem um procedimento para recuperação de senha caso você a tenha perdido, tá? No caso do Safe Radar, não é possível fazer a recuperação de senha, de jeito nenhum, tá? Então, o que que você vai fazer? Para resetar essa senha, você tem que voltar toda a configuração, todo o controlador e o radar aos parâmetros de fábrica. Tá? Então, você vai perder tudo que você fez. Então, tem que tomar cuidado com essa senha aqui. A senha você vai criar, existe uma... Tem que ter letra maiúscula, letra minúscula, números e caractere especial. Tá? Nada tão complicado. Então, eu já vou digitar a senha aqui e vou me logar como... Só tem que não errar a senha de novo, né? Esqueci de digitar o caractere especial. E agora aqui a gente enxerga o dashboard, tá? Com os status daquilo que foi configurado. Podemos determinar, né, o nó, ou seja, quando você faz a primeira energização dele, né, do controlador conectado ao sensor, você pode já de início já ele já identifica o seu primeiro nó, tá? Mas aí você pode alterar, por exemplo, no ID, como eu tenho, é um, como eu tenho sensor só. Mas se você tiver outros sensores, você pode dizer quais os nós referentes a cada sensor, tá? Você pode pedir para ele verificar, né, quais os sensores estão conectados. A configuração de entradas e saídas. Nas entradas, Muting 1, Muting 2. É possível se fazer o muting, como é feito em cortinas e barreiras, perdão, com o Safe Radar também. É o mesmo princípio. Um sinal de stop, ou seja, eu posso parar o funcionamento do sensor, do conjunto. Restart, tá? Ele pode ter também, o meu aqui está configurado com reset automático, mas você pode ter um reset manual, tá? E a entrada para comutação de áreas. A mesma coisa para entrada digital 2. Nas saídas, tá? Você pode o sinal, o campo de detecção 1, campo de detecção 2, 3 e 4, tá? Uma saída de diagnóstico 0 ou 1 para informar o seu controle se existe falha ou não. Se o muting está acontecendo, tá? Se um reset foi feito e se você configura para fazer a detecção de objetos estáticos, ele pode enviar esse sinal para você também, de que um objeto estático foi detectado. E aí, se você configurar a primeira saída como detecção, né, como OSSD, sair do OSSD, óbvio que ele vai formar o par aqui. Se eu resolver que o meu sinal 4 também vai para uma saída, é o par que vai ser configurado, tá? E aqui, ajuste de pulsos de OSSD. Eu não recomendo alterar isso aqui, tá? A não ser que seja extremamente necessário, porque o tempo de pulso aqui
da saída ao SSD é mais ou menos um padrão, tá? Os nossos dispositivos OSSD têm um pulso de zero girando em torno de 300 microsegundos. Tá? E aqui você pode, né, fazer com que essas saídas estejam controladas, né, sejam verificadas, monitoradas se existe algum curto-circuito. Tá? Muting. Qual sensor vai ter muting? Se é muting do grupo 1, do grupo 2, como que vão ser as saídas, as entradas, perdão, e tudo mais. A função de restart para cada campo de proteção, tá? Se vai ser automática, se vai ser manual, se vai ser o safe manual, né? Anti-tampering, isso aqui é anti-burla, tá? Por exemplo, né? Por exemplo não, afinal é isso. Você vai definir para esse sensor se a anti-rotação dos eixos está habilitada e qual dos eixos, tá? Esse movimento, tá? Você colocar para o sensor, girar nesse sentido, né? No segundo eixo e no terceiro eixo, girar aqui, né? Então você pode escolher só um, só dois, os três ou nenhum, tá? E o antimascaramento. O que é o antimascaramento? Existe a possibilidade, se você não estiver usando a função de detecção de objeto estático, de alguém tampar o frontal do sensor, e aí ele perde a função de segurança. Por quê? Porque ele vai entender que aquela área é a mínima possível. Né? Lógico, você tem que tampar numa distância maior do que 200 milímetros, mas enfim, isso pode acontecer. Tá? E também dizer a sensibilidade para isso. Algumas funções avançadas, não vou entrar em detalhes, né? Aqui você tem o arquivo, né? Você pode salvar um arquivo do histórico, né? E esse debug data é um relatório, né? Se o agente precisar analisar de maneira mais profunda uma falha que porventura vocês sinalizem para nós, tá? Os checksums e o nível de acesso administrador, eu posso mudar a senha, o idioma e o service mode. Configuração. Tá? Então, aqui a gente é onde a gente define como que a gente vai e de que maneira nós vamos monitorar a área. Então, aqui eu posso colocar dentro do meu campo o sensor em qualquer posição. Eu tenho como girá-lo para melhor posicionamento dele. Imagina que se a gente tiver uma imagem de fundo aqui, essas são funções muito interessantes, tá? Como eu estou vendo o sensor de frente, estou aqui. Então, aqui, o primeiro campo de proteção, o segundo, o terceiro, o quarto. Tá? Meu primeiro campo, sempre para proteção de acesso, mas proteção de acesso ou prevenção de restart eu posso configurar. A distância de detecção, hoje eu deixei aqui 2 metros e alguma coisa, mas eu posso diminuir e posso chegar ao limite, que são 5 metros. Tá? E a abertura aqui na horizontal. Tá? Aqui a posição que o sensor se encontra, por exemplo, posso girá-lo. Tá? Feito isso, a gente aplica as mudanças, ou seja, transfere a configuração para lá.
Por algum motivo aqui ele está demorando muito, mas talvez seja o uso de memória do meu computador, algo do tipo. Então aqui, as mudanças foram feitas, o relatório, né, de segurança, que é aquele relatório que existe para todos os dispositivos de segurança configuráveis, tá? Como estão as configurações, né? Tudo, tudo, tudo. Aqui também é onde você efetivamente vai configurar, né? Que eu já mostrei para vocês. Atualização de firmware, voltar aos parâmetros de fábrica. E aqui a validação é a visualização em tempo real do que está acontecendo, tá? Aqui, ó, por isso que ele demorou. A gente está vendo alguma configuração errada aqui, ó. Vamos voltar lá. A gente já aproveita e faz uma. Ok, 6 minutos, pá. Soltou. Ficou o sensor. Vou identificar aqui o sensor de novo. Para ver se está tudo ok. Ok, mais. Vamos ver a saída se eu configurei ok. Configurei ok. Então, o que, que a gente faz? Tá? Quando não funciona assim. Vamos aplicar de novo as alterações. Ao vivo sempre é tudo mais complicado, né? Mesmo a gente tendo testado, bem testado antes, mas imprevistos podem acontecer, né? Quem é de chão de fábrica, quem faz comissionamento, sabe o que que é isso. Mas nada que não seja recuperável. Tá? Então, aqui nós continuamos uma falha aqui. Eu vou tentar fazer uma coisa, um desligamento e um religamento. Vou sair e já retorno. A gente vê o que aconteceu, tá? Enfim, aqui, online, ele voltou, mas aqui ainda está me indicando falha. Eu vou fazer o seguinte, vou para o compartilhamento, só peço um pouco de paciência para vocês, mas a gente vai já voltar ativo aqui. Só um minuto. E já vamos voltar ativo aqui, que basta ter feito o desligamento e o religamento. E aí ele já voltou a funcionar. Agora aqui voltamos. E vamos continuar. Peço desculpa pelo imprevisto, mas agora sim ele está ok. Vou logar como administrador. E a gente retorna aqui a mostrar a validação, que é onde você vai enxergar
né, em tempo real o que está acontecendo. Então, aqui a gente tem nosso sensor, tá? A área que eu determinei há pouco. A unidade está ok, o sensor não está ok. Tá? E as saídas estão em 1. Vou fazer um movimento. Tá? A primeira detecção foi a 900 milímetros, aproximadamente na abertura de menos 13 graus. Vai interromper de novo. E aí a gente consegue enxergar também aqui, tá? Aonde foi feita essa interrupção. Aonde está sendo feita essa interrupção, aproximadamente. Então você consegue ter uma ideia se veio a ocorrer uma falha intermitente, alguma coisa que você não enxerga. É possível se monitorar dessa maneira aqui um pouco difícil, tá? Mas é possível se saber aonde está acontecendo a interrupção, tá ok? Claro, a gente tem muito mais recursos aqui, muito mais coisas a configurar que podemos configurar. Eu não vou entrar em detalhes, né? Porque não é nem esse o mérito do nosso treinamento, é basicamente mostrar de maneira bem simples, bem básica, os nossos produtos. E esse produto, principalmente o Safe Radar, a gente tem uma demanda hoje muito grande para testes, para validações e para efetivas aplicações também. Então, eu vou voltar aqui, onde a gente parou, tá? E assim a gente basicamente encerra o nosso treinamento de hoje. Eu vou agora responder as perguntas que vocês tenham e eu peço mais uma vez, como sempre, né? Apontem o celular de vocês para esse QR Code ou coloquem, né, no navegador esse endereço e respondam a pesquisa. Isso é muito importante para nós, para a gente poder melhorar nossos treinamentos, tá? Se vocês tiverem perguntas, podem colocar aí no chat. É muito estranho a gente não ter nenhuma pergunta, mas enfim, talvez. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora eu recebi uma mensagem aqui, achei que o chat podia estar desativado, mas obrigado 2 vezes pelos parabéns e por ter confirmado para mim que o chat está funcionando. Tá? Vocês podem colocar as perguntas aí direcionadas a todos, tá? Ou cada um das pessoas da nossa equipe, tá? O Kevin, que me ajudou bastante na preparação desse webinar, o Luiz, que faz parte do nosso departamento de marketing, também fez toda a organização desse webinar, o convite e tudo, né? Ele que vai enviar os certificados a todos, mas porém a todos que responderem à pesquisa, eu vou enviar também essa apresentação que eu acabei de mostrar para vocês. Aqueles que colocaram um e-mail na pesquisa, ok? Sim, eu vou, né? Me perguntam aqui se eu vou gravar. Eu estou gravando ainda, né, a apresentação, porque às vezes pode haver alguma dúvida e a dúvida de um pode ser a dúvida de outro que não perguntou no momento, então ela vai ser gravada e eu vou enviar o link também. Vai ser gravada e vai ser postada no YouTube, tá? Mas eu mando esse material aqui da apresentação e mando o link para o YouTube também.
Bom, pessoal, se a gente não tem mais perguntas, tá? Encerramos por aqui. Eu agradeço bastante a participação de todos, em especial ao Luiz e ao Kevin, que me ajudaram bastante na realização desse webinar. Sigam a SIC, né? Acabou de chegar aqui no chat a nossa página no LinkedIn, sigam a SIC Brasil e fiquem atentos às novidades. Os convites são enviados, né, por e-mail e também você pode se registrar lá no LinkedIn da SIC. Se mais para frente tiver alguma dúvida, se vocês quiserem uma apresentação mais detalhada, entre em contato com o engenheiro de vendas que visita a sua empresa e a gente organiza, tá ok? Pessoal, muito obrigado, né? Um bom restante de semana para todos, um bom trabalho e até o próximo.